no coração de Minas Gerais, entre vales profundos e matas densas, corria a esquecida BR-329, conhecida pelos locais como a Estrada dos Gritos. Durante o dia, era apenas um trecho de asfalto irregular, mal sinalizado e com poucos veículos se arriscando por ali. Mas à noite, a estrada parecia respirar, como se fosse um organismo vivo, esperando pelas almas desavisadas que ousavam cruzar seu caminho. A lenda que a cercava era antiga e macabra. Há 40 anos, um ônibus escolar lotado de crianças despencou de uma ponte no quilômetro 12, afundando nas águas escuras de um rio lamacento. O motorista, um homem que supostamente dirigia bêbado, desapareceu junto com os corpos nunca encontrados. Depois daquele dia, acidentes inexplicáveis começaram a se acumular no trecho, ceifando vidas em circunstâncias bizarras. Os relatos eram sempre os mesmos: risadas infantis surgindo do nada, vultos pequenos correndo pelo acostamento, mãos invisíveis pressionando o vidro dos carros. Os caminhoneiros evitavam a estrada depois do pôr do sol, jurando ouvir gritos vindo da mata ao redor. Para os moradores de São Roque do Vale, a cidadezinha mais próxima, a BR-329 não era só uma via, mas uma fenda entre os vivos e os mortos. Quem tentava ignorar a lenda acabava virando parte dela. O posto de gasolina no início da estrada, o último antes do trecho amaldiçoado, exibia um aviso rabiscado na parede de concreto: não pare no quilômetro 12, não olhe para trás. Paulo e Renata estavam a caminho de Belo Horizonte após passarem o fim de semana com os pais dela em São Roque do Vale. Já passava da meia-noite quando decidiram encurtar o caminho pela BR-329. Renata se inquietou ao ouvir a escolha da rota. Ela crescera ouvindo as histórias sobre a estrada e lembrava do tom sombrio com que sua avó falava sobre os espíritos que habitavam o quilômetro 12. Mas Paulo, sempre cético, apenas riu. É só mais uma dessas lendas de cidade pequena. Se essa estrada fosse tão assombrada assim, o governo já a teria interditado, disse, apertando a mão dela com confiança. Mesmo assim, ao cruzarem o primeiro marco da rodovia, Renata sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se algo invisível os observasse das sombras. A chuva começou a cair, fina e gelada, criando uma névoa baixa que se arrastava pelo asfalto. A estrada estava vazia, um manto negro cercado por árvores deformadas pelo vento. O rádio do carro estalou com interferência, fazendo surgir fragmentos de estática
misturados com sussurros quase imperceptíveis. Renata apertou os olhos, tentando distinguir o som. Eram vozes infantis. De repente, os faróis iluminaram uma figura parada no acostamento. Uma menina de cabelos desgrenhados, vestindo um uniforme escolar sujo de lama. Ela estava imóvel, de costas para a estrada. O coração de Renata disparou. Paulo, meu Deus, você viu aquilo? Mas, antes que ele pudesse responder, a garota virou o rosto lentamente. Seus olhos eram leitosos, sem pupilas, e então um grito ensurdecedor preencheu o carro, como se tivesse vindo de dentro deles. Paulo instintivamente pisou o acelerador, enquanto Renata se agarrava ao painel, trêmula. O grito não era apenas alto, era cortante, como se 1000 vozes se unissem em um lamento de dor. Quando ele olhou pelo retrovisor, a menina havia desaparecido. O que foi isso? Renata choramingou, com as mãos tremendo. Paulo respirava ofegante, mas se recusava a acreditar que tinha visto algo além de um reflexo da chuva. Devia ser um jogo de luz, talvez um espantalho, balbuciou, tentando convencer a si mesmo. Mas o rádio, que antes apenas chiava, começou a murmurar palavras desconexas. Primeiro, um sussurro, depois, risadas infantis. Então, uma voz rouca e distorcida perguntou pausadamente: "Querem brincar conosco?" Os faróis piscaram por um segundo e, quando voltaram ao normal, o carro perdeu o controle, derrapando pelo asfalto molhado. As mãos de Paulo lutaram contra o volante, mas era inútil. O veículo deslizou violentamente para a lateral da estrada, parando bruscamente diante de uma placa retorcida. Com a respiração acelerada, Paulo e Renata olharam para o lado. O que viram fez seus estômagos revirarem. Era a antiga ponte do quilômetro 12, agora coberta de musgo e decadência. No meio do asfalto deteriorado, uma marca de freada levava direito à beira do abismo. Renata arregalou os olhos. É aqui onde o ônibus caiu. Um vento frio serpenteou entre as árvores, trazendo um odor pútrido de água parada e ferrugem. No rio, abaixo, a névoa se contorcia como um mar de sombras vivas. "Vamos sair daqui agora", Renata implorou. Mas Paulo, teimoso, decidiu descer para verificar os estragos no carro. Foi quando ele viu algo perturbador: pequenas pegadas encharcadas espalhadas pelo capô e pelo teto, como se dezenas de crianças tivessem caminhado sobre o veículo. O coração dele quase parou. "Renata, entre no carro e tranque as portas." Mas, antes que pudesse terminar a frase, mãos invisíveis o agarraram pelos tornozelos e o puxaram para o chão. Renata gritou desesperada, tentando abrir a porta para ajudá-lo, mas algo travava as maçanetas por dentro. No vidro
Embasado, ele viu a silhueta de uma criança do lado de fora, parada, observando. Os olhos vazios brilharam com uma luz doentia, e de sua boca surgiu um sussurro espectral. Agora você faz parte da brincadeira. Então, o carro sacudiu violentamente, como se mãos pequenas, mas inúmeras, estivessem tentando virá-lo. Lá fora, Paulo lutava contra mãos invisíveis que o arrastavam para a beira da ponte. Seus gritos se misturavam ao som da tempestade crescente. Ele tentou se agarrar ao chão, às pedras, mas a força que o puxava era insuportável. Do meio da névoa, crianças começaram a surgir, seus rostos deformados pela água e pelo tempo. Suas bocas sussurravam em uníssono, um canto fúnebre e incompreensível. Renata viu tudo através do vidro, seu corpo paralisado pelo terror absoluto. De repente, o rádio voltou a funcionar, mas desta vez transmitia algo real. Uma chamada de emergência. Uma voz metálica anunciava: atendemos um acidente na BR-329, veículo encontrado abandonado no quilômetro 12, passageiros desaparecidos. Registro de ocorrências semelhantes há 40 anos. E então, o último grito de Paulo ecoou antes do silêncio tomar conta da estrada. Dias depois, a polícia encontrou o carro vazio, com o motor ainda quente e as portas destrancadas. Dentro havia dezenas de marcas de mãos infantis sujas de lama. O para-brisa exibia uma frase rabiscada com algo que parecia sangue seco: vocês querem brincar conosco? Não havia rastros de Paulo ou Renata. Eles nunca foram encontrados. Desde então, os caminhoneiros juram ouvir gritos e risadas infantis quando passam pelo quilômetro 12 da BR-329. Alguns dizem que, se olhar pelo retrovisor, verá um casal sentado no banco de trás, com olhos brancos e expressões congeladas de terror. Outros dizem que, se você escutar atentamente o rádio do carro, ouvirá apenas um sussurro: agora é sua vez.